isso mesmo, e dando sequência aí no jornal aqui da Super ao vivo, nós temos a participação e a presença, já agradecendo desde já, do soldado Camilo, a equipe do Bombeiro Militar aqui de São João Batista, e o Camilo, né, veio aí para falar com a gente hoje, trazer números e falar de situações que estão sendo frequentes, e são frequentes nessa época do ano, né, soldado? Primeiramente aí um bom dia e obrigado pela participação aí na Super FM. Bom dia, Daniel, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Tô em nome aqui do nosso comandante, Tenente Gonçalves, que não pôde estar presente, está fazendo serviço de oficial de dia e ronda de praia nas praias da região de Balneário Camboriú. Que, aliás, agradecer aí o Tenente Gonçalves, né, que está nessa função hoje de rodar as praias, e como tem ocorrência, né, e tem que cuidar aí desta questão aí. E Camilo, nós podia dar início aí nessa entrevista de hoje para falar aí de situações que a gente mostrou essa semana e que são frequentes, não só em São João Batista, mas no estado inteiro, pela falta de chuva, são os incêndios em vegetação. Podemos começar por essa parte aí, né, e falar desse tipo de ocorrência que são frequentes e tem que cuidar muito, e o bombeiro tem trabalhado muito nesse sentido, né? Muitas delas acontecem próximo das casas para evitar, né, danos aí à residência, enfim, são ocorrências frequentes nessa época, né? Perfeito, Daniel. Além do risco, o principal risco, né, como você mencionou, que é o incêndio próximo às residências, que oferece um risco para a população, né? O próprio incêndio próximo a rodovias diminui a visibilidade dos condutores, pode causar acidentes graves. Além de outros malefícios, né? O próprio a perda de vegetação, a perda da fauna, né? Animais que acabam morrendo, e nessa época mais quente tende a ter um aumento dos incêndios florestais, e infelizmente muito é devido a causas humanas, principalmente para a limpeza de terreno. A gente tem bastante aqui na nossa região, é uma prática ilegal, né, mas que o pessoal ainda faz bastante, então é necessário uma conscientização das pessoas para que deixem de fazer essa prática e não causar esses incêndios florestais. Lembrando que essa fiscalização não é por conta do bombeiro, não é o bombeiro que faz essa fiscalização no caso do crime ambiental. Isso é da Defesa Civil e da Polícia Militar. No caso, se a comunidade tiver alguma dúvida, né, ou quiser alguma denúncia, tem que ligar para a Polícia Militar ou Defesa Civil, né, soldado? Isso, perfeito. A gente faz a parte de combate a esses incêndios, né? Mas a gente pode denunciar se a gente chega em um local que tem evidência de crime ambiental, a gente diretamente faz essa denúncia. Mas é muito importante, como você mencionou, Daniel, essa vigilância da população e denunciar, né? Para que não ocorra e as pessoas se conscientizem para não haver essa prática. Nós tivemos um incêndio ontem, se eu não me engano, aqui na SC 410, e no dia anterior um incêndio também em vegetação às margens aí da 108. Quando eu estive lá, é o que foi falado agora, né? O perigo, o risco de acidente que fecha a rodovia, causando aí como se fosse um dia nublado, né? Perfeito, é muito perigoso e pode infelizmente gerar acidentes graves. Ô Camilo, alguma orientação para a comunidade? Não deve fazer, né? Mas se for tentar fazer alguma limpa de terreno, tem que cuidar e muito, né? Tem alguma orientação nesse sentido? É muito comum, a maioria dos nossos, além dados estatísticos aqui do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, houve um aumento significativo nos últimos 5 anos, cerca de 3 vezes o número dessas ocorrências, e no nosso dia a dia a gente percebe que a maioria é por conta dessa limpeza de terreno, igual você mencionou, né? É algo que não deve ser feito, e caso a pessoa for fazer, tem que cuidar dias quentes, evitar dias muito secos, e ainda que a pessoa, eu tô controlando, mas não, além de ser algo legal, não tem os mecanismos ocorre muito de fugir do controle e acionarem a gente para fazer a contenção e a extinção desse incêndio florestal, né? O ideal é que não façam, caso façam, tomar cuidado com dias secos e a área que for colocada.
A gente sabe que a extensão aí de área de atendimento aqui da Corporação de São João Batista é muito grande, né? São distâncias muito longas, né, a serem percorridas para esse atendimento, né? Então é importante que quando acontecer uma situação dessa, a pessoa que está lá e ligar para o 193, ela repassar o máximo de informações o quanto antes, né, para que seja atendida a localidade ali de uma forma mais rápida, né? Perfeito, Daniel. Em todo tipo de ocorrência é importante as pessoas passarem as devidas informações para o correto deslocamento da guarnição, né? Um paralelo que também é importante de salientar, normalmente esses incêndios florestais são em áreas distantes, até em cerca de 1 hora do nosso quartel, e é uma ocorrência complexa que normalmente vai todo o nosso efetivo do quartel e acaba prejudicando o atendimento de acidentes, de todo tipo de acidente acaba sendo prejudicado, que aí a nossa ambulância, o nosso caminhão vai estar em uma área distante e caso ocorra algo, a gente vai estar distante para poder fazer esse devido atendimento de uma forma rápida para outras ocorrências, né? Então, mas é uma importância da conscientização para não fazerem essa prática de incêndios em vegetação. Soldado Camilo, nós tivemos aí 2 ocorrências, né, de gravidade se tratando de afogamento. Agora vamos falar de afogamentos também, e essa época do ano preocupa bastante porque é o calor. Então muita gente acaba buscando a cascata, buscando rios, né, para acabar tomando banho, tentando se divertir, e infelizmente acontecem acidentes, e nós registramos aí já 2 mortes neste verão, né? Uma no final do ano passado e uma no início deste ano agora, as 2 foram no final do ano, né? Isso. Ali na cascata também, uma em Canelinha e uma em São João Batista, né? O que nós podemos falar de números e trazer informações a respeito disso, né? Perfeito, Daniel. Houve, a nível de Santa Catarina, houve uma redução dos números, né? Cerca de 50% dos números de afogamento da temporada há 2 temporadas atrás e a anterior, né? A de agora teve início. Mas trazendo para nossa realidade aqui de São João Batista e região, o maior número de acidentes fatais, né, que as pessoas se afogam, infelizmente são em água doce, justamente porque são áreas que não há supervisão e não há prevenção de guarda-vidas, né? Tanto que as áreas banháveis em praias são muito mais extensas, mas tem esse importante serviço do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, né? E aí houve esses 2 acidentes fatais, infelizmente, um em Canelinha e um na cascata. Então, é uma forma das pessoas se divertirem, é uma forma de lazer, mas tem que ter uma ampla conscientização. E a cascata, por exemplo, ela está interditada, mas ainda assim as pessoas frequentavam. Acredito que agora não vai reduzir a utilização, mas ainda assim, caso as pessoas forem tomar banho em rios, em cachoeiras, tem que ter uma supervisão constante dos pais. Não utilizar, a gente tem uma falsa impressão de que utilizar boias é algo seguro, ou até, eu sei nadar, e acaba se expondo a áreas de risco. O ideal é que os banhos sejam em locais com supervisão de guarda-vidas, faça uso de colete guarda-vidas e a supervisão constante de pais. E aí, inclusive, para cascata, não sei com relação ao poder público, mas eles devem estar olhando com relação a isso. Esse ano eles devem mexer lá na cascata em relação a isso também, né? Fazer alguma coisa, até porque há informação de que acho que a FUMAB vai ser deslocado para lá, enfim, vai ter uma mudança em relação à cascata, né? Mas o acidente acontece, teria que se prevenir, né? Tentar o máximo possível, e o medo também traz a segurança para a pessoa, né? Porque a pessoa que tem medo, ela já vai cuidar um pouquinho mais, né? Tem que cuidar, tem que tentar se prevenir, porque é praticamente impossível, né? Fazer até para o órgão público ou para o bombeiro, né? Não tem como fazer a fiscalização e o acompanhamento em todos os rios nessa época, porque muitos casos, né?
São muitos casos, mas, por exemplo, igual a cascata bacana isso que o poder público está tendo um olhar que caso tenha uma estruturação, um convênio junto ao Corpo de Bombeiros, se for bem sinalizado as áreas com profundidade para banho, ter um guarda-vidas que faça a prevenção, sem dúvidas vai se tornar um local seguro para a prática das pessoas. Até nós temos locais como Joinville, que tem muitos rios e as pessoas participam bastante. Lá tem uma parceria muito grande com o poder público a título de levar orientação. Inclusive teve essa semana, eu recebi da assessoria lá de Joinville, onde a prefeitura mandou equipes para orientar a comunidade como deve proceder nesses casos, e esses cuidados são interessantes, né? Que ajudam a evitar bastante. A gente vê a redução nos números aí de afogamentos nessas áreas que são bastante frequentadas, né? Que as pessoas daqui, geralmente muita gente não consegue ir lá pra praia, então acaba indo pro rio e é onde acaba acontecendo o acidente, né? Eu vou pedir pro Soldado Camilo acompanhar com a gente, que nós temos ali um áudio, Moisés, do Corpo de Bombeiro Militar aqui de Santa Catarina, que divulgou isso a nível de praias, né? Divulgou aí então o calendário do programa Golfinho. Para quem acompanha no litoral, Costa Esmeralda, né? Nós temos aí esses números que foram divulgados, calendário desse verão aí 2024, 2025. Temos a participação do sargento Gláucia, né, da Silva, e ela fala das atividades que ocorrem entre janeiro e fevereiro nos balneários de Florianópolis, Balneário Arroio do Silva, também Balneário Rincão, Passos de Torres, Balneário Gaivota, Lages, também Bom Retiro, Itajaí, Itapema aqui na nossa região, também Barra Velha, Navegantes, Imbituba, Laguna, Garopaba, Mafra, também a região dos rios. Esse projeto é bem interessante. Governador Celso Ramos, Biguaçu, Balneário Camboriú, Bombinhas, Trombudo Central e Porto Belo. Quem traz a informação, então, bombeiro, esse áudio divulgado aí pelo Bombeiro Militar de Santa Catarina. O programa Golfinho do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina é um projeto educativo que trata de prevenção de acidentes em ambientes aquáticos, sejam eles em praias, rios, piscinas, cachoeiras. É um programa que acontece com crianças na faixa etária de 7 a 11 anos, onde através de algumas aulas teóricas e algumas dinâmicas, algumas brincadeiras recreativas, o Corpo de Bombeiros, os guarda-vidas, instrutores, eles conseguem passar para as crianças os cuidados que elas devem ter de forma lúdica, aprender sobre os perigos da praia, o que significa cada bandeira que o guarda-vida coloca na beira da praia ou em cima do posto, o que significa uma bandeira, por exemplo, lilás, que significa água viva, os cuidados que ela deve ter em rios, em cachoeiras, que é um local que tem muito acidente também de afogamentos, os cuidados com piscina, né? Os pais devem estar sempre observando essas crianças. Então tudo isso é passado nesse projeto, né, que acontece durante todo o ano, mas principalmente durante a temporada, né, na nossa operação Estação Verão, onde a gente, cada praia, cada posto de guarda-vidas busca fazer essa dinâmica com as crianças que estão passando, né, as férias ali com as suas familiares naquele ambiente, né? Então, o lema do nosso programa é água no umbigo, sinal de perigo. E em caso de emergência, ligam 93. Olha, interessante aí, bem explicado aí, né? Prevenção, e já ensinando para as crianças, né? Como se prevenir, né? Chegou água no umbigo, para aí, porque já começou o perigo, né? Voltamos já na sequência aí com mais informações e falando de incêndios florestais e mais informações aí com o Soldado Camilo, a equipe aqui do Bombeiro Militar de São João Batista, que está aqui na Super nesta manhã. Voltamos a falar com o Soldado Camilo, a equipe do Bombeiro Militar aqui de São João Batista. Falamos agora há pouco sobre o projeto Golfinho. Nós temos projetos também desenvolvidos aqui em São João Batista, né, Soldado? Perfeito, Daniel e Moisés. Como no áudio ali da sargento, ela mencionou sobre o projeto Golfinho, que são trabalhos com crianças e adolescentes focados na prevenção de afogamentos. Então, a máxima ali, água no umbigo, sinal de perigo. Ou seja, isso é algo básico, mas muito importante, né? Que previne muito os afogamentos. Não se expor em área que não dê pé, isso é algo muito importante. Então, esses projetos são mais feitos no litoral, mais algo que pode ser feito aqui na nossa região. Inclusive, tem um projeto muito legal, que é feito pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina também, e que é o Bombeiro Mirim. E o Bombeiro Mirim, ele ensina crianças e adolescentes uma forma geral de como lidar em situações de urgência e emergência. Algo muito importante. Inclusive, no final do ano passado foi feito
em uma escola no Tigipió. Foi a primeira turma do nosso Bombeiro Mirim e os nossos instrutores foram os bombeiros comunitários, o William, a Mafessoli e a Maiara. Então tem inclusive outras turmas para esse ano para ser feito nas escolas. Soldado, alguém da comunidade, por exemplo, uma associação de bairros, uma escola, que ela quiser algum tipo de orientação, ela consegue acionar o bombeiro para dar essa palestra para ela? Perfeito, Daniel. Não é mais que uma palestra. Sim. É um curso de 2 semanas em que é lecionado toda essa questão de como agir em caso de urgência e emergência. E pode sim, a gente já tem algumas demandas para o ano, mas é da associação, da escola, ir até o nosso quartel, entrar em contato conosco e o nosso comandante vai ver a disponibilidade, vai se tornar viável para ser feito isso. Temos outros assuntos que você trouxe pra gente hoje, né? Incêndios florestais e outras informações. Fica à vontade para destacar aí pro ouvinte aí. Perfeito, pessoal. Então, trazendo um cenário geral aqui do que a gente falou, os pontos mais importantes. Então, com relação ao incêndio florestal, pessoal, nessa época mais quente, a principal causa é a causa humana, que o pessoal coloca em casos para limpeza de terreno. Então, não fazer isso é a principal solução para que isso não ocorra. E um assunto muito importante também de afogamentos, e a maioria dos afogamentos ocorrem em água doce, que são rios, cachoeiras, que é a realidade aqui da nossa região. A principal coisa é a prevenção. Então, em casos de crianças e adolescentes, ter uma supervisão, uso de equipamento de segurança, usar um colete, não se expor em locais que não dê pé, e atenção aos locais. Só ir em local que você conheça, que tem uma profundidade adequada. E com relação aos banhos de adultos, os maiores perigos que a gente visualiza e os principais acidentes ocorrem devido ao uso de bebida alcoólica. As pessoas perdem o reflexo, se sentem mais corajosas, não tem mais esse medo importante que o Daniel falou, de respeito à natureza, e acaba se expondo, e é aí que ocorrem os acidentes. E caso você presencie um afogamento, uma pessoa se afogando, a maioria dos casos de pessoas que se afogam é na tentativa de prestar um socorro, salvar aquela pessoa. E naquele instinto de salvar, mas maioria dos casos se torna uma vítima e não é adequado. Então você tem que joga um objeto flutuante para a pessoa, porque se você for fazer o contato, aquela pessoa em desespero ela vai tentar se agarrar em algo e pode acabar tendo um afogamento secundário. Então joga um objeto flutuante e solicita e faz o acionamento do corpo de bombeiros. Então esse salvamento aquático ali, de contato direto com a vítima de afogamento, só é indicado por profissionais que tenham o curso, que tenham o treinamento para fazer isso, que é algo arriscado. Então tá aí, a gente já quer agradecer desde já aí a participação do soldado Camilo, né? Tem muitas informações, mas como o tempo é mais curto, né, soldado? Nós estamos agendando aqui vídeos para orientação da comunidade em todos esses sentidos. Então a gente vai estar fazendo e vai estar trazendo para a comunidade aí detalhes do que deve ser feito, primeiros socorros, prevenção de acidentes. Mas antes tem uma pergunta até de um ouvinte, e a gente recebe bastante participações, em caso de análise de corte de árvores em risco em residência. Esse é o bombeiro que faz, uma dúvida aí da ouvinte que já entrou em contato com a prefeitura, Celesc. O bombeiro, ele pode ser acionado nesse caso também para avaliar o que a comunidade deve fazer nesse sentido. Tem uma árvore que está correndo risco na casa dela, qual é o procedimento que ela deve fazer? Perfeito, Daniel, obrigado pela pergunta da ouvinte. Nesses casos, o contato tem que ser via prefeitura, principalmente, né? Com a Defesa Civil. A Defesa Civil, ela vai 99 já está funcionando aqui, gente. Perfeito, Daniel. A Defesa Civil vai fazer análise e caso seja uma árvore que não esteja com risco de queda, vai fazer um documento autorizando o corte dessa árvore.
Só realiza o corte em... O bombeiro só vai se der algum acidente ou realmente já aconteceu, né? No caso, né? Fora o chamado da Defesa Civil, né? Sim, perfeito. Uma situação, teve uma chuva grande, tá risco de colapsar no momento a árvore, a gente realiza esse corte de emergência. Mas situações que não tenha algo iminente de queda, tem que ser via Defesa Civil para ter essa autorização deles. Então tá bom, obrigado, soldado Camilo. A rádio está à disposição quando quiser divulgar alguma coisa aí e para voltar a qualquer momento aí na emissora. Obrigado pela participação. Perfeito. Obrigado, Moisés. Obrigado, Daniel. Obrigado à Rádio Super pelo espaço. Tenha a todos um bom dia. Moisés, a qualquer momento voltamos com mais informações. A gente lembra que ao meio-dia, prefeito de Nova Trento, Maxiliano de Oliveira.